Então agora a gente vai para uma parte da aula que a gente vai falar sobre suplementos ou dietas que são propostas para melhorar ou algum aspecto da imunidade ou só para melhorar a imunidade. E a gente vai entender no que isso pode se encaixar, no que não se encaixa, um pouco da base, em especial de três suplementos barra dietas. Então a gente vai falar sobre glutamina, sobre probióticos e sobre dieta anti-inflamatória. Então, não vou repetir muito, porque já falei muitas vezes, mas a glutamina, só para a gente lembrar, é um aminoácido que também pode ser utilizado como fonte de energia para diversas células do sistema imune. E como isso acontece, a gente tem aqui embaixo o processo de glutaminólise, que é a quebra de glutamina em glutamato, e esse glutamato pode ser convertido a alfa-cetoglutarato, que é um dos intermediários do ciclo de Krebs, então pode entrar ali para alimentar o ciclo de Krebs e formar no final, né, energia através da cadeia de fosforilação oxidativa. Então, glutamina pode ser utilizada como fonte de energia para diversas células do sistema imune e em alguns casos isso pode ser crítico. E como que isso pode ser crítico? Em uma situação onde a gente tem muita demanda do sistema imune, então a gente precisa de muita energia para o sistema imune, a glutamina entrando como uma fonte também de energia, ela também pode alimentar essas células e auxiliar no controle, no combate a infecções, em especial infecções que são mais severas. E aí, quando a gente lembra lá do básico sobre proteínas e sobre aminoácidos, a gente lembra que a gente tem aminoácidos que são essenciais, ou seja, que o nosso corpo ele não consegue sintetizar, então a gente precisa consumir da dieta. A gente tem aminoácidos que são não essenciais, porque o nosso corpo ele consegue sintetizar de alguma forma, e a gente tem alguns aminoácidos que são essenciais condicionais. O que isso significa? Significa que em algum momento da vida ou em alguma condição especial, esse aminoácido ele não vai ser conseguido, a gente não vai conseguir sintetizar ele, ou a gente não vai conseguir sintetizar ele na quantidade necessária. E nisso a gente tem a glutamina, então ela entra aqui, essa é uma tabela do livro Princípios de Bioquímica de Leninger, então um conceito bem básico. A glutamina entra como um aminoácido essencial condicional, porque em algumas situações o consumo de glutamina ele é maior do que a produção de glutamina, e aí nisso esse aminoácido pode se tornar essencial. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, numa situação onde a gente tem uma doença grave, uma doença crítica, como por exemplo, uma grande queimadura ou sepse, que é uma infecção generalizada basicamente, a gente vai ter uma redução do pool de glutamina na circulação. Isso já é bem descrito na literatura. Então, tem menos glutamina disponível na circulação, mostrando pra gente que a produção de glutamina, ela não está dando conta do quanto a glutamina está sendo utilizada. Então, a gente tem muita demanda e pouca produção de glutamina. E a redução de glutamina na circulação pode impactar o sistema imune de diversas formas. E aí eu vou citar algumas delas para vocês agora. A primeira delas é a síntese de glutationa. Então, glutationa é uma molécula dentro do nosso corpo que tem glutamina e que tem um papel antioxidante extremamente importante, é um antioxidante não enzimático e é a principal proteção antioxidante do nosso cérebro, por exemplo. E aí, a gente tendo menos glutamina disponível, a gente tem menos síntese de glutationa, já que a síntese de glutationa requer glutamina, e com isso a gente tem uma redução da capacidade antioxidante do nosso corpo. Outra coisa que a gente reduz é a quantidade de energia para enterócitos. Então, enterócitos, que são células lá do nosso intestino, também podem captar e utilizar a glutamina como fonte de energia. Se a gente não tem glutamina, a gente vai reduzir, então, o substrato, fonte de energia para esse tipo celular, e a gente pode diminuir a função de barreira intestinal. Lembrando que perder função de barreira intestinal é extremamente delicado, uma questão realmente muito ruim para o nosso corpo, porque a gente tem que lembrar que lá no nosso intestino a gente tem uma primeira barreira do que vai entrar no nosso corpo, a gente tem, tendo uma permeabilidade intestinal adequada, a gente já pode bloquear muitos patógenos que estão tentando invadir ou proliferar no nosso corpo, a gente tem anticorpos que estão presentes ali na mucosa intestinal, a gente vai falar muito mais sobre isso agora quando a gente fala sobre probióticos, mas só para lembrar que perda de barreira intestinal causa um aumento de risco de mortalidade muito aumentado. Outra coisa que pode acontecer por essa redução do pool de glutamina na circulação é a redução de proliferação e função de células do sistema imune. Então, isso é meio óbvio, né? A glutamina é uma fonte de energia, a gente reduz essa fonte de energia, a gente pode reduzir a quantidade que essas células proliferam e sintetizam mediadores, sintetizam, enfim, os mediadores que vão, de fato,
matar as células que estão infectadas e nos defender, enfim, isso reduz em geral a imunocompetência do nosso corpo. E por fim, né, o pool de glutamina estando reduzido, a gente vai sinalizar para a gente ter mais catabolismo proteico. Então, porque é uma tentativa do corpo de aumentar aquela quantidade de glutamina de todas as formas, né? E uma dessas formas pode ser quebrando proteínas dentro do nosso próprio corpo para manter a quantidade de glutamina adequada na circulação. E isso pode aumentar a quebra de massa muscular, o que em geral, né, pode também contribuir para a mortalidade. Quando a gente fala sobre o papel da glutamina no sistema imune e quando a gente fala que é bem descrito que a glutamina está reduzida na circulação de pessoas que têm alguma doença crítica, é quase como óbvio da gente pensar, então, suplementa, né? Suplementação de glutamina vai melhorar o pool de glutamina, vai melhorar toda essa função do sistema imune e vai melhorar a proteção do corpo. Só que as coisas em ciência, a gente precisa lembrar que toda ciência e imunologia é uma ciência biológica, né? Não é uma ciência exata. Então, as coisas, elas são complexas, muito mais complexas do que a gente imagina, principalmente se falando em sistema imune. A gente melhorando, dando mais energia para as células, não necessariamente elas vão conseguir performar num ponto de aumentar, por exemplo, a sobrevida de um paciente. Então, às vezes, quando a gente chega num ponto em que a doença está instaurada e já está ruim, essa suplementação, por mais que ela possa aumentar a quantidade de energia para a célula do sistema imune e essas células do sistema imune performem um pouco melhor, no geral da coisa, isso pode não causar algum benefício palpável e positivo. E toda a suplementação, especialmente em paciente crítico, ela precisa ser muito bem pensada para que ela não traga nenhum outro efeito colateral ou para ver se vale a pena mesmo, porque toda intervenção ali ela vai ser muito crítica, assim como a situação do paciente é crítica. E tudo isso para dizer para vocês que a suplementação de glutamina em paciente crítico não é consenso, está longe de ser consenso. Isso porque a gente melhorando o pool de glutamina e dando mais energia para as células do sistema imune, não necessariamente se traduz em aumentar a mortalidade, diminuir o tempo que as pessoas ficam na UTI, ou diminuir a recorrência de doenças que tem a ver com o sistema imune. Então, não necessariamente isso vai acontecer, porque o estado, ele em geral, é muito complexo, né? É um estado que o paciente está mal não só porque falta glutamina, ele está mal por muitas outras coisas, e às vezes já é um organismo que já está debilitado por diversas outras formas. Então, não necessariamente a suplementação de glutamina vai melhorar. E é isso que a gente vê na literatura. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns estudos que tentam entender se a suplementação de glutamina traz algum benefício ou não para pessoas que estão criticamente doentes, e aí vocês vão ver que tem vários tipos de doença, vários públicos diferentes, enfim, mas é mais para vocês entenderem o porquê que não é consenso ainda a suplementação de glutamina nesse tipo de pessoa que está passando por uma condição de saúde crítica. Então, esse primeiro estudo, ele fala sobre a suplementação de glutamina para adultos que estão criticamente doentes, e já pulando para as conclusões dos autores, eles encontraram uma evidência moderada de que a suplementação de glutamina reduz a taxa de infecções e os dias em ventilação mecânica, o que é interessante, e as outras coisas que foram encontradas são de uma evidência um pouco mais de má qualidade, e aí eu sugiro, né, que quem tem interesse no tema, que abre, que veja toda a revisão, né, que eles mostram, avaliam a evidência de cada estudo que foi utilizado para essa revisão, né, para falar se o risco de vieses, enfim. E no geral eles falam que tem que ter um cuidado com a interpretação desses resultados, porque tem vieses que foram encontrados e que tem uma certa heterogeneidade entre os estudos e que por isso, né, tem que ter cuidado na hora enfim, de concluir alguma coisa. Mas em geral eles encontram uma evidência moderada de que reduz ali a taxa de infecção e os dias em ventilação mecânica, o que é alguma coisa. Com isso, a gente pode tirar que a suplementação é eficaz, efetiva e deve ser feita? Não, mas é uma evidência a ser considerada. Uma coisa a se levar em consideração também da última revisão é que ela era um pouco mais abrangente em relação ao que causou
a doença crítica, o que fez aquele paciente adulto estar lá. E aí, para a gente entender nos casos dos pacientes mais específicos, de doenças mais específicas, a gente tem que estudar de uma forma mais específica. Só que é claro que a evidência vai ficar mais limitada, porque quando a gente fala de pacientes críticos, a gente está falando de uma grande quantidade. Quando a gente fala de uma doença específica, aí a gente já reduz a quantidade de artigos que buscou aquele tema e aí a qualidade de evidência tende a ser menor. E é basicamente isso que a gente vê. Então, essa revisão fala sobre a suplementação de glutamina para crianças jovens com doença gastrointestinal severa, e aqui entra um viés de que a glutamina ela poderia ter benefício por dois motivos. Primeiro, porque ela poderia dar energia para os enterócitos, e a gente está falando de doença gastrointestinal severa, a gente pode falar também de, por exemplo, síndrome do intestino irritável severa, de difícil controle, então tudo isso pode envolver ali a saúde do intestino, portanto, a glutamina pode atuar nisso, e não necessariamente através do sistema imune, mas também através do sistema imune. E o que se encontra nessa revisão é que não tem sugestão nenhuma, né, pela avaliação da evidência, de que a glutamina traga nenhum benefício muito importante nessa população um pouco mais específica. Agora, a suplementação de glutamina para prevenir morbidade e mortalidade em crianças que foram nascidas pré-termo. Não encontrou, né, nenhum tipo de evidência mostrando que a suplementação de glutamina pode trazer benefício para essa população. Agora, a glutamina como uma terapia adjuvante para queimaduras, por exemplo. Esse estudo, ele não tem só glutamina, não avalia só glutamina, mas dentre as terapias propostas, como imunonutrição, tem a glutamina, e o que eles encontram é uma evidência de que a glutamina pode reduzir mortalidade, né, nessas pessoas que têm queimaduras, o que é seria super importante, é um achado importante, mas eles mesmos falam que esses resultados encontrados devem ser interpretados com cuidado, porque o número de pessoas avaliadas nessas revisões foi muito baixo e não é suficiente para dizer que realmente isso vai causar um efeito em geral na população. Então é sempre assim, as coisas com a glutamina é sempre tem uma certa evidência, mas essa evidência às vezes não é muito boa. Ou tem uma certa evidência, mas a evidência não é naqueles desfechos primários, na mortalidade. E quando tem, os estudos são muito pequenos. Então, tem uma certa dificuldade para a gente poder realmente, né, bater o martelo e falar que funciona, ou que a suplementação de glutamina pode melhorar nesse caso. Lembrando que quando a gente não tem evidência falando que é bom, não necessariamente a gente tem evidência falando que é ruim e que é inútil. Então, o que se sabe até agora é que não tem evidência para apoiar o uso. Então, a gente não sabe nem que vai ser bom e nem que é ruim, e nem que não funciona. Então, por enquanto, a gente está um pouco no escuro. Agora, um outro estudo falando sobre suporte nutricional em crianças e pessoas jovens com câncer que estão passando por quimioterapia, que também é uma agressão muito grande, né, ao corpo. E aí a parte de glutamina, então eles avaliaram se a glutamina poderia ter algum efeito, alguma melhora, né, para esses pacientes, e a incidência de mucosite, por exemplo, que é uma coisa que pode acontecer durante o tratamento com quimioterapia, taxas de infecções, a quantidade de dias que essa pessoa fica no hospital, tudo isso não foi estatisticamente diferente entre o grupo que não recebeu glutamina e o grupo que recebeu, então esse estudo não mostrou nenhum efeito positivo da suplementação de glutamina nessa população. E por último, esse último estudo que eu trouxe para vocês, que é mais recente, de 2024, ele fala sobre a glutamina administrada via enteral, né, para pacientes adultos que estão criticamente doentes também, e basicamente o que eles concluem é que a suplementação enteral de glutamina não melhora grandes desfechos clínicos, em exceção ao tempo de estadia no hospital, e que eles não acham que isso é suficiente, né, para que essa suplementação aconteça como rotina em pacientes críticos. Ou seja, acho que o motivo de eu trazer esse estudo também é, porque ele é recente, e dois, porque eu acho que eles fazem uma interpretação muito adequada da evidência encontrada. Eles encontram até uma melhora da suplementação de glutamina ali no tempo que essas pessoas ficam no hospital, mas eles fazem uma crítica em relação a, será que isso é suficiente para a gente fazer com que isso seja padrão
né, no cuidado crítico desses adultos, desses pacientes que estão nessa situação, né? E aí a gente também tem que fazer essa crítica sempre que a gente for ler esses artigos, que não necessariamente a gente encontrar um benefício significa que a gente deve mudar todo um padrão de como cuidar desses pacientes, né? Toda essa melhora, ela tem que vir acompanhada com uma avaliação dos riscos também, dos riscos de efeitos adversos, e é por isso que a suplementação de glutamina, nesse caso em específico, apesar de ter toda a base biológica, né, ela ainda não é consenso, ela ainda não é padrão. E até agora a gente falou sobre doenças críticas, né? Pessoas que estão em risco de perder a vida, né? E em uma situação em que a gente tem uma base biológica que ela é muito válida para a suplementação de glutamina, só que a evidência ainda não encontrou a base biológica, elas não se encontraram ainda e por enquanto a gente vai sem a suplementação até a gente conseguir uma evidência melhor. Isso tudo quando a gente tem uma base biológica, que é a redução no pool de glutamina e a importância da glutamina no sistema imune. Quando a gente não tem base biológica, o que faz as pessoas suplementarem? E aí, né, a gente sabe que é muito mídia. E aí, por isso que eu quis trazer para vocês essa parte, que é, e a gente, e nós, pessoas que não estão passando por uma doença crítica, mas que também pensam em suplementar a glutamina para melhorar algum aspecto da sua saúde. Ao invés de trazer um monte de estudo e ficar elencando estudos para vocês, tem muitos, né, fica difícil, fica muito longo de fazer isso, a gente vai falar sobre a base biológica. Será que tem base biológica para pensar em suplementar a glutamina? Eu vou começar falando para vocês uma diferença muito grande entre os casos que a gente estava falando até agora para o que a gente vai falar daqui para frente, que são pessoas que estão saudáveis ou que têm alguma situação que não é crítica, que é a dose, né? A dose de glutamina. Muita gente consome ou suplementa ali seus, em geral, 5 gramas de glutamina, que é a dose padrão desses suplementos de glutamina, achando que vai ter algum efeito, né, importante no ponto de se comparar a esses estudos que avaliam a glutamina, a suplementação de glutamina nesse caso de pessoas que estão criticamente doentes. Só que as doses são extremamente diferentes. Todos esses estudos que eu mostrei para vocês, a grande maioria deles, as doses vão entre 0,3 grama por quilo de peso por dia até 0,5, ou seja, entre 20 e 35 gramas para um adulto de 70 quilos. Então pensem, a gente lá com o nosso scoopzinho de 5 gramas quer tentar comparar os efeitos encontrados naqueles estudos, que primeiro, são com pessoas que estão numa condição clínica completamente diferente da gente, e segundo, comparar com pessoas que a intervenção, a suplementação é 4, 5, 6 vezes a dose daquela que é a dose que a gente geralmente consome e encontra nesses suplementos. Então, assim, não dá para usar esse tipo de estudo que a gente falou até agora para dizer que, então isso vai melhorar a minha taxa de infecção, vai reduzir minha taxa de infecção. Eu fico gripada muito tempo, ou eu fico gripada muitas vezes no ano, e eu li num estudo lá que mostra que a glutamina reduziu a taxa de infecção, então vou tomar. Não, porque não é para o teu público que foi estudado, e 2, porque a dose está longe de ser aquela dose que é a dose que tem nos suplementos que a gente compra, nos suplementos comerciais. A não ser que você queira consumir várias doses, e aí, na minha opinião, vai ser um gasto de dinheiro bem expressivo. Vamos falar um pouquinho por que nesse próximo slide. Primeiro motivo pelo qual você, pessoa saudável ou pacientes saudáveis que vocês atenderem, no caso de profissionais da saúde, não precisam suplementar a glutamina, é porque a glutamina é um aminoácido essencial condicional, ou seja, precisa haver uma condição para que esse aminoácido não consiga ser sintetizado de uma forma ou numa quantidade adequada. E no caso que a gente estava falando desses pacientes que são gravemente doentes, a gente tem uma demanda muito alta por glutamina e o nosso corpo não consegue produzir suficientemente. Em pessoas saudáveis não existe essa demanda exagerada, existe uma demanda e existe uma produção. Então a glutamina ela é sim formada dentro do nosso corpo através de outras moléculas, ou seja, a gente não está com uma falta de glutamina estando saudável porque o corpo dá conta, o corpo mesmo sintetiza glutamina.
E o segundo motivo é que, mesmo que você esteja com medo, mas vai que, acho que eu fiquei gripada, então talvez meu corpo não esteja produzindo adequadamente. Isso não vai acontecer, né? Porque, de novo, para chegar numa situação que diminui o pool de glutamina, precisa ter muita demanda por glutamina. Mas, mesmo se esse fosse o caso, a gente tem que lembrar que glutamina é um aminoácido que está presente em diversos alimentos, que está presente em proteínas que estão presentes em diversos alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E aí aqui a gente tem essa tabelinha mostrando, em geral, né, quantos gramas a gente tem de glutamina por 100 gramas de alimento. Então a gente tem aqui carne vermelha, leite magro, arroz, milho, tofu, ovos, e a gente também, essas não são as únicas fontes, a gente também tem outros alimentos. Então, lembrando que a gente, primeiro, sintetiza glutamina e, segundo, a gente consome glutamina mesmo sem suplementar. Digamos que, mesmo com toda essa explicação, ainda tem algum paciente que fala, mas é que nesses tempos de Covid, eu prefiro garantir e suplementar alguma coisa para me sentir mais protegida. Aí vocês podem falar que tudo bem, né? Cada pessoa tem sua própria escolha, não precisa de recomendação médica nem nutricional, né, para conseguir comprar glutamina, cada um tem sua liberdade. Biologicamente eu acho difícil que isso cause algum malefício em pessoas saudáveis, mas a gente tem que lembrar, né, que os esqueletos de carbono da glutamina, se eles não são utilizados para ser fonte de energia para células do sistema imune, primeiro que a gente nem consegue garantir para qual tipo de célula aquilo vai servir como fonte de energia, né? Porque glutamina pode ser convertida a glutamato, que pode entrar como alfa-cetoglutarato no ciclo de Krebs, não necessariamente isso vai acontecer em células do sistema imune, pode acontecer em outras células também. E a gente tem que lembrar que glutamina é um aminoácido glicogênico. Então, os esqueletos de carbono da glutamina também podem servir para formação de glicose dentro do corpo. Ou seja, não tem como garantir que a glutamina, aquela que você está suplementando, vai ser fonte de energia para células do sistema imune, como ela pode nem ser fonte de energia para células do sistema imune. Ela pode entrar para síntese, por exemplo, de glicose. Ou seja, não tem como garantir que isso vai trazer algum efeito, especialmente se não existe uma demanda aumentada de glutamina. Então, para encerrar, no que diz respeito ao sistema imunológico, não existe ainda evidência mostrando que a suplementação de glutamina possa melhorar nenhum tipo de aspecto para pessoas que são saudáveis, e existe alguma evidência, mas ela ainda é questionável, né, em relação a pacientes que estão severamente doentes. E a gente precisa saber diferenciar esses dois casos e saber que para um talvez se encaixe em algum momento, e para outro não tem muita plausibilidade biológica, mas, né, vai saber. A gente está aí sempre avaliando a evidência e mudando de ideia quando a gente tiver evidência suficiente nos mostrando que existe algum benefício.